Olá, meus amigos cafeicultores! Hoje vamos falar do dia mais importante do ano na cafeicultura. Você consegue adivinhar? Seria o dia que encerra as adubações? O dia que inicia a colheita? Ou o dia que encerra a colheita? O dia que temos a primeira chuva após a seca? Pois é, todos esses dias são muito importantes, mas não é esse dia que eu estou falando. É um dia mais importante que esses. Vou te ajudar a descobrir. Esse dia irá definir sua produtividade para os próximos 2 a 3 anos. Se você não prestar atenção nesse dia, você poderá gastar até R$ 3.500 por hectare e de forma errada. E muitos cafeicultores não estão nem aí para esse dia. E o mais triste, muitos nem têm esse dia na fazenda. Então, conseguiram descobrir qual dia estou falando? O dia mais importante de uma fazenda é o dia que vai ser feita a coleta de solo para análise química, a famosa análise de solo. Assista esse vídeo até o final, que aí você vai me dar razão, se não é mesmo o dia mais importante do ano. E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio Compass Minerals Plant Nutrition, referência em fisiologia e nutrição de plantas. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no YouTube e siga nossa página no Facebook e no Instagram. E se gostar do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Vamos construindo junto o sucesso deste canal, que é seu cafeicultor. Uma pequena amostrinha de terra é responsável por toda uma gleba de café. Daí a importância de se retirar corretamente a análise do solo, pois essa amostra, se for coletada errada, provavelmente irá descobrir da pior forma possível, não produzindo café depois de 2 anos. E às vezes acha que o problema é outro, mais complexo, e aí gasta milhares de reais de produtos e não adianta em nada. Quando o problema é a compra de adubo errada, o prejuízo é muito grande. Para você ter uma ideia, gastos com adubo está no mínimo em R$ 3.500 por hectare. É muito dinheiro desperdiçado para você deixar de tirar uma análise do solo com qualidade. E se o prejuízo fosse só esse, até que estava bom, porque uma análise de solo mal coletada pode desequilibrar o solo e fazer você despencar sua produtividade, principalmente se você já tem altas produtividades. Então, o prejuízo pode ser em média R$ 10.000 por hectare. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Para retirar a amostra para análise do solo, você deve observar se a área é homogênea, se tem a mesma característica em toda a área. Na cafeicultura, essas áreas já são homogêneas normalmente em cada talhão de café. A não ser que o talhão seja muito grande, mais que 10 hectares, e tiver 2 partes diferentes, no qual as plantas mostram essa diferença. Então, nesse caso, deve-se tirar 2 amostras deste talhão. Muitos me perguntam quantos furos para a coleta devem ser feitos por talhão. Apesar de variar de agrônomo para agrônomo, eu utilizo da seguinte forma. Se o talhão tiver menos que 1 hectare, retirar no mínimo em 10 furos. Se tiver mais de 1 até 5 hectares, retirar no mínimo 20 furos. Se o talhão tiver mais que 5 até 10 hectares, retirar no mínimo 30 furos. E se tiver mais que 10 hectares, retirar no mínimo em 40 furos. O volume total de terra coletado nos furos chamamos de amostra simples, que normalmente possui um volume de terra bem superior ao que o laboratório precisa. Então, misturamos bem essa amostra em um saquinho limpo e formamos a amostra composta, jogando o restante de terra fora. Essa amostra composta, de aproximadamente meio quilo, é que iremos entregar no laboratório. Você já deve ter escutado muitas vezes que devemos coletar o solo andando em zigue-zague. Mas a maioria das lavouras de café são fechadas, sendo difícil andar em zigue-zague. Então, sugiro a você que antes de coletar o solo, observe o tamanho do talhão. Calcule quantos pontos irá furar. Divida a área e dimensione mentalmente onde estão esses pontos, de forma que a área fique bem amostrada. Depois, ande no talhão coletando os pontos de forma que for mais confortável para você e a que irá dar mais rendimento de serviço. Mas não se preocupe com o tempo. Gaste o tempo que for necessário, pois essa atividade tem que ser perfeita e não pode ser feita com pressa para acabar. Na hora de coletar, tome cuidado para não coletar solo com resíduo de adubo, locais próximos a carreadores ou próximos a árvores, formigueiros, ou mesmo coletar próximo a plantas de café anormais, diferentes das plantas daquele talhão,
pois isso poderá contaminar sua amostra e trazer resultados errados. As amostras são coletadas de várias formas, com trado sonda, trado holandês ou até mesmo com a enxada. Por ser uma atividade muito importante, sugiro que colete com o trado ao invés da enxada. E muita atenção para que o material que você for utilizar não esteja sujo ou enferrujado. Vai interferir no resultado também. Na lavoura de café, colete na projeção dos ramos do cafeeiro, conhecido popularmente como projeção da saia, ou debaixo da barbatana, e já escutei até na goteira da barbatana. Você irá fazer uma limpeza leve para retirar apenas os resíduos da lavoura e coletar a amostra de solo, que pode ser retirado na profundidade de 0 a 20 centímetros e, em alguns casos, conforme a recomendação agronômica, de 20 a 40 centímetros. Quando retirar de 20 a 40 centímetros, você irá utilizar o mesmo furo que tirou a amostra de 0 a 20 centímetros. E tome cuidado para que, ao retirar a amostra de 0 a 20, não cair terra ou resíduo da superfície dentro do furo. É importante tomar cuidado quando for coletar duas profundidades, pois é muito comum a pessoa misturar o saquinho de 0 a 20 e do 20 a 40. Para coletar a amostra de solo em café novo, você deve coletar fora da região do sulco de plantio, pois essa região foi muito tratada no plantio. E nos anos seguintes, as raízes do cafeeiro irão ocupar o solo que está fora do sulco. Daí a necessidade de corrigir o solo fora do sulco. Outra dúvida muito comum é quando devemos coletar as amostras de solo. O período mais comum é entre maio e junho. Mas você já pode coletar após ter dado 90 dias de aplicação do calcário, ou 60 dias de adubação com potássio, ou só 30 dias se a última adubação foi só com adubo nitrogenado. Tirando a análise do solo mais cedo, você evita de pegar o laboratório cheio e dá mais tempo para o agrônomo calcular seu plano de adubação. Você sabendo a quantidade de adubo necessária, já pode começar a cotar os preços e garantir o produto. E se as chuvas vierem mais cedo, você aproveita para já fazer a primeira adubação de solo. Ao terminar a coleta do solo, fique atento para identificar corretamente o saquinho com a amostra. E tome cuidado com a identificação para que ela não apague e nem borre. Cada laboratório pode ter um protocolo para análise de rotina, variando o número de itens analisados. Podemos acrescentar alguns itens opcionais, como matéria orgânica, fósforo remanescente e alguns micronutrientes. Ou pode ver com seu agrônomo se tem necessidade de pedir a análise completa. Eu, particularmente, peço análise de rotina, mais matéria orgânica e mais o boro. Por quê? Nós ainda vamos gravar um vídeo sobre plano de adubação. E aí eu falo melhor sobre o porquê de analisar a matéria orgânica e o boro. Talvez a gente faça uma live abordando esse e outros temas. Coloca aí nos comentários se você gostaria que fizéssemos essa live. E então, entenderam por que eu disse que era o dia mais importante do ano para a cafeicultura? Vocês concordam comigo? Afinal, tem uma influência direta na produtividade de suas lavouras para os próximos anos. Se não for levado muito a sério, o prejuízo pode ser enorme. Então, o dever de casa é fazer a coleta com muito critério nos pontos certos e pedir para acrescentar na análise de solo a matéria orgânica e o boro. Só isso. Depois eu te conto por quê. Um grande abraço para você, muito obrigado por nos acompanhar e até no próximo No Pé do Café. Apoio Compass Minerals Plant Nutrition, referência em fisiologia e nutrição de plantas.